Seja muito bem-vindo ao Dedo no Pulso, o podcast da Ecoagro. Análise com sensibilidade, precisão e visão estratégica dos movimentos do agronegócio e da economia. Toda semana, nosso economista-chefe Antônio da Luz interpreta os dados mais relevantes com profundidade, didática e realismo. Um conteúdo direto da fonte, com tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, mercado agropecuário e o cenário político-econômico. Porque, para antecipar tendências, é preciso ter o dedo no pulso do mercado. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio! Que bom tê-los conosco também nessa semana que vai do dia 20 ao dia 27 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos ao Dedo no Pulso, Panorama Macroeconômico e o Agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agro do Brasil. Pessoal, nós estamos numa semana que tem menos indicadores, mas isso não significa que nós não teremos no episódio da semana que vem muita informação, porque nós teremos sim. Eu vou aproveitar essa agenda mais fraca para trazer estudos que eu tenho certeza que quem está aqui toda semana não pode e não vai querer perder. Mas antes de falar sobre eles, eu quero dizer que nessa semana a agenda do Brasil está vazia, mas nos Estados Unidos nós temos pedidos iniciais e contínuos por seguro-desemprego, nós temos também por lá os PMIs. E na zona do euro, nós temos, além da percepção econômica azul, nós temos a decisão de taxa de juros, que eu já quero aqui trazer a minha opinião. Creio que depois da alta que nós tivemos no mês de junho, lá na zona do euro, acredito que o Banco Central Europeu vai manter os juros nesta próxima reunião. E nesta reunião de hoje, além dos indicadores que estão sobre a mesa, que não são poucos, eu quero trazer aqui dois estudos, dois aprofundamentos que fizemos. Um deles é sobre o tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil. Eu quero trazer um pouco dessa história, quero rememorar alguns pontos e falar dos impactos que isso vai ter. Quero trazer aqui como que isso foi construído, sobretudo pelas duas partes, governo americano e governo brasileiro. E eu quero falar sobre a MP 1376, que ela trata da renegociação de dívidas de produtores rurais, e eu quero trazer aqui quem entra, quem fica de fora e o ponto que, na minha opinião, ficou capenga nesta renegociação de dívida. E como nessa semana que estamos vendo, né, a agenda ela está mais fraca, eu vou fazer um estudo completo sobre a China. Mas é completo mesmo. Eu quero trazer um aprofundamento grande sobre o maior comprador do Brasil, o principal parceiro comercial brasileiro, a China. A China, nós viemos mostrando aqui, vai ter vários indicadores que estão sobre a mesa que eu vou trazer hoje já, neste episódio. Mas na semana que vem eu quero trazer um estudo sobre isso, eu vou trazer um aprofundamento, porque a economia chinesa, ela precisa detalhar o porquê dessa desaceleração. E eu quero trazer também as dificuldades que a China está tendo de mudar o eixo de crescimento de uma economia orientada à exportação para uma economia orientada pelo consumo interno. Eu quero trazer as consequências dessa dificuldade e o que pode acontecer com a China se ela não conseguir virar a chave ou se ela conseguir virar a chave. Quero trazer as consequências das duas possibilidades para que quem está aqui toda semana tenha um cenário claro sobre o que está acontecendo na segunda maior economia do planeta. Outro estudo que eu vou trazer na semana que vem é sobre a dificuldade da última milha na hora de resolver o problema da inflação. Porque quando a inflação está alta, e se dá um choque monetário, a queda ela é acentuada no início, mas o refinamento, colocá-la na meta, vai ficando cada vez mais difícil. Então eu quero trazer as razões do porquê que mesmo com uma queda na inflação, o Fed continua completamente hawkish. Quando nós vemos os discursos dos membros do Fed, em particular do Kevin Warsh, que é o chairman, isto fica bastante claro. E eu vou trazer também um estudo sobre o fiscal brasileiro em 2026, mas agora não sobre a minha visão. Eu quero trazer sobre a visão do próprio governo, que fez um relatório, da Secretaria de Política Econômica fez um relatório,
E eu quero mostrar o porquê o déficit primário ele importa tanto para a Selic e para a inflação. Mas para isso eu quero trazer o estudo do próprio governo, que já reajustou a inflação para o final desse ano para agora para 5,1%, né? Então vejam o próprio governo admitindo as preocupações com a inflação nesse ano. Mas tudo isso eu vou trazer na semana que vem, em virtude desta agenda mais esvaziada que nós teremos nela. Agora, a semana que passou, ela não foi nada esvaziada, muito pelo contrário, ela foi uma agenda bastante cheia, e eu quero trazer aqui, além desses dois estudos sobre o tarifaço e sobre a MP 1376, eu quero trazer os indicadores que estão sobre a mesa. Quero começar aqui no Brasil, porque a atividade econômica, quem está aqui toda semana no Dedo no Pulso, sabe o que esperar, sabe o que está acontecendo e observa semanalmente, em câmera lenta, acontecer uma forte desaceleração econômica que logo todo mundo vai estar falando dela. E muita gente vai se apresentar surpresa com crises, com isso, com aquilo, forte desaceleração, setores indo mal. E quem está aqui no Dedo no Pulso toda semana vai dizer, meu Deus do céu, isso a gente já sabe que está acontecendo há mais de um ano. Nós estamos observando isso. Pois é, esta é a vantagem de acompanhar a economia com o Dedo no Pulso, de acompanhar a economia toda semana, de estar aqui toda semana e vendo a economia acontecer em câmera lenta. Para quem olha sempre, tudo é câmera lenta. Quem olha uma vez na vida, tudo surpreende. Mas vamos lá, o IBCBR, que é o indicador do Banco Central que monitora a atividade econômica brasileira, ficou no 0 no mês de maio. Ele ficou em 0,07, para ser mais preciso, 0, né? Só que o que preocupa é que as vendas no varejo, elas tiveram um crescimento pífio contra o mesmo mês do ano anterior de apenas 0,4. Na relação com o mês imediatamente anterior, abril no caso, que tinha tido uma queda de 1,6, então abril caiu 1,6. Crescer estava fácil em virtude da queda, mas mesmo com a vantagem da queda do mês anterior, não foi isso que nós observamos. O crescimento foi apenas de 0,1. Enquanto agora o crescimento acumulado em 12 meses é de 1,4 apenas. No mês passado estava 1,5. No mês de abril, né? Passado, me refiro ao mês de divulgação. Nós estamos no mês de julho, mas o dado que está sendo divulgado é maio. E maio está o varejo crescendo 1,4 no acumulado de 12 meses. Só que no mês de abril era 1,5. No mês de março era 1,8. Ou seja, nós estamos vendo esse enorme setor da economia desacelerar. E agora, o ponto mais preocupante, que é quando a gente junta o comércio com os serviços. E aí nós temos a maior parte da economia brasileira. O setor de serviços, que é um setor mega resiliente, é um setor que oscila muito pouco, é o setor que mais emprega no Brasil, é o setor que geralmente é o último a começar a desacelerar, pois ele teve em maio uma queda de 0,4 na comparação com o último mês, com o mês de abril, e na comparação com o mesmo mês do ano anterior cresceu 0,4 também, e quando nós olhamos em 12 meses, ele desacelerou. Ele vinha se segurando e agora desacelerou. Mês passado, ele estava em 2,9. Ele desacelerou para 2,6. Então vejam, nós estamos falando do setor que mais concentra empresa. A imensa maioria das empresas do Brasil estão no setor de serviços. A imensa maioria dos empregos no Brasil está no setor de serviços. Se este setor entra em crise, o desemprego vem. Então, isto é um ponto importante. Ele é o último a entrar em crise, mas quando entra, e não está em crise, quero deixar bem claro, tá? Ele ainda não está em crise, mas essa desaceleração preocupa. Vamos torcer que a partir do mês que vem volte uma recuperação. Mas agora isso preocupa, porque este setor, vide a crise lá de 2013, 2014, que começou o processo de deterioração, aí a crise estoura mesmo em 15 e 16,
E quando é que a gente vê a crise com os nossos próprios olhos? Quando o setor de serviços vai para o ralo e o desemprego ele salta, e aí a gente vê um movimento contínuo de crescimento. Só para lembrar, lá em 2015-16, que foi a maior crise da história do Brasil, nunca tivemos tantos trimestres consecutivos de desaceleração, aquele monte de circuit breaks, enfim, nós tivemos mais de 14% de taxa de desemprego. Então, atenção a esse ponto. E outro ponto concomitante a esta questão que precisa ser analisada é que quando nós olhamos os dados de inadimplência, olhamos os CNPJs que estão negativados, e só para lembrar, tá? Nós estamos com o maior nível de CNPJs negativados já registrados. Nós estamos com 45% mais do que no pico da pandemia, de acordo com o Serasa. Pois muito bem, a maior parte desses CNPJs são do setor de serviços. Então, ou seja, há aqui uma deterioração que pode ter começado com as questões creditícias e agora, pela falta do crédito, pela falta do giro, nós começamos a observar em atividade. Isto não é um fato, isto é uma hipótese que precisa ser confirmada, mas é uma hipótese bastante provável, é uma leitura bastante possível. Então, atenção à atividade econômica brasileira. Do ponto de vista monetário, no Brasil nós tivemos o IGP-10, que é a leitura decenal do IGPM, onde o mercado esperava uma queda de 1% e veio 1,1%, em virtude da queda da taxa de câmbio e também o preço do petróleo ali nos primeiros 10 dias. Já as expectativas de inflação, com a queda do preço do petróleo, nós passamos a ter, que agora voltou a subir, tá? Mas só que nós temos que entender o seguinte, esses indicadores eles estão capturando a queda, essa alta ainda não veio, esse repique, ele ainda não veio para os indicadores. Isso é antecedente do problema. Só que o Boletim Focus do Banco Central, ele já trouxe a perspectiva do ano de 2026 para o IPCA, ao seu final do ano, de 5,30 trouxe uma queda de 5 para 5,16. Continua ainda longe do teto da meta e muito distante do centro, que é onde ele tem que estar. Agora, nós tivemos uma melhora, isso é inegável. Só que muita gente acha que esta melhora é o suficiente para fazer o Copom pensar numa redução mais substancial dos juros na próxima reunião, mais do que 0,25. Gente, não dá, sabe por quê? Porque o horizonte de ação de uma decisão do Banco Central agora, na próxima reunião, não é o final de 2026, é o final de 2027, pelo menos deveria ser. Claro que a gente discutiu isso já algumas semanas atrás, quando o Copom decidiu juros, que ele passou o horizonte relevante das expectativas, que é isso que eu estou me referindo, para o primeiro trimestre de 28, que é aquela questão que eu falei, né, que o Banco Central moveu a trave, né, bateu o pênalti para fora, resolveu mover a trave de lugar para considerar gol, ou atirou uma flecha e pintou o alvo na volta da onde a flecha fincou. Meu ponto aqui é o seguinte, se a decisão ela se baseia no horizonte relevante das expectativas, ela lá na frente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que mesmo com a queda da expectativa para 26, a expectativa para 27 aumentou de novo, de 4,19 para 4,20. Ou seja, não tivemos melhora na inflação no horizonte decisório do Copom. Ponto. Então, esta melhora para 2026, ela tem que orientar o investidor, o produtor rural, o empresário, o CEO, para o olhar inflacionário, o impacto da inflação do ano no seu resultado. É isto. Agora, olhar para a decisão de juros não é esse 5,30 para 5,16. Nós estamos em julho, gente. Dezembro está aí. Esse dado está refletindo a expectativa para dezembro. Tem que olhar para final de 2027, quem quer enxergar a decisão do Copom. E para 2027, a expectativa piorou. Então, tira da cabeça que o Copom ficou com mais instrumento para um corte maior, porque ele não ficou. Tanto é
que a expectativa do Focus para a Selic foi manutenção de 14%, né? Então, ou seja, só mais um corte, e para o ano que vem, 12%. Gente, se não houver uma mudança na economia que permita que todos os economistas que participam do Boletim Focus, dentre eles eu, se não houver uma mudança na economia brasileira, nós vamos seguir projetando isto. E se nós continuarmos projetando isso e acertarmos, que é o que deve acontecer, tem muita gente que diz, os economistas, olha aqui, ó, no início do ano eles estavam projetando, erraram. Não é erraram uma ova. É que as circunstâncias econômicas mudam. Eu não controlo o mundo é dinâmico. Quando a gente faz as nossas projeções, nós estamos olhando, olha, o carro está indo nesta estrada. Se ele seguir nessa estrada, ele vai chegar em tal destino. Agora, se no meio do caminho ele pegar um trevo para outra cidade, nós vamos mudar a nossa perspectiva, porque ele vai chegar no outro destino. Nós não controlamos as decisões de política monetária, de política fiscal, de política cambial. Nós não controlamos as mudanças. O que nós olhamos é o seguinte, olha, se as coisas continuarem deste jeito, assim elas vão terminar. Agora, se mudarem, aí nós vamos ajustar também as nossas projeções. Tem muita gente que diz, olha, o governo adora dizer, né, membros de governo, sobretudo os mais ignorantes, porque o Focus, o mercado estava errado. Em janeiro diziam tal coisa, mas no final do ano eles estavam dizendo aquela outra coisa e o resultado foi não sei o quê. Mas lógico, se mudam as circunstâncias, nós mudamos as projeções. Tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Por exemplo, se o Copom resolver baixar o juro ao invés de 14 para 12, nós vamos reajustar a inflação de 2027 para algo acima de 5, acima de 6. É assim que funciona. E aí quer dizer então que no início do ano nós estávamos errados? Não. Nós estávamos olhando um padrão decisório. Se mudar o padrão decisório, a gente muda as perspectivas. Tão simples quanto isso. Nós não somos oráculo. Esse é um ponto importante. A gente acha que a gente adivinha as coisas, que nós somos oráculos. Nós não somos oráculos. Nós somos pessoas que, a partir de um conjunto de dados, analisamos matematicamente a relação dessas coisas entre si e, a partir disso, construímos modelos que apresentam determinadas projeções e que elas são altamente certeiras, sim. Agora, se os insumos dos nossos modelos mudarem, é óbvio que o resultado que os nossos modelos projetam também vão mudar. Nós não controlamos os insumos, nós controlamos o resultado. É assim que funciona a economia. Mais do que isso, gente, só poderes paranormais, metafísicos, aí tem que consultar oráculo, mãe de santo, essas coisas que, para quem acredita nessas coisas, que não é o meu caso. Eu acredito em números. O melhor que temos para entender o futuro são modelos matemáticos construídos a partir de dados. Quem acredita em outras coisas, boa sorte. O fato é que nós temos aqui uma manutenção de juros altos. E se isto acontecer, se não houver uma mudança substancial, portanto, isto irá acontecer. E uma vez acontecendo, nós teremos juros altos de 2 dígitos em 2022, que foi quando os juros passaram de 2 dígitos, 2023, 2024, 2025 e 2027. 5 anos de juros de 2 dígitos. Não existe economia que aguente uma taxa de juros de 2 dígitos. Não tem. Isto não é factível. Nós temos que baixar esses juros. Temos. Mas Antônio, você vive aí defendendo as decisões do Banco Central. Você mesmo cansou de dizer aqui, no Dedo no Pulso, que se fosse membro do Copom, os juros eram esses. Não eram esses não. Ele estaria 14,50 ainda, porque eu teria votado contra a redução na última reunião. Sim, mas peraí, mas então está sendo incoerente. Não, de novo, não é a decisão do Copom que determina o nível de juros. Quem determina o nível de juros no país é a inflação. E quem determina a inflação é, sobretudo, o fiscal brasileiro. Então, ajusta o fiscal, que vai ter menos inflação e vai ter menos juro. Faz reformas monetárias para que nós possamos ter estruturalmente uma taxa de juros mais baixa, que nós vamos ter uma taxa de juros mais baixa. Aliás, faz horas que estou devendo um episódio sobre isso. É que isso merece um episódio só para ele. Por que as taxas de juros estruturalmente são mais altas no Brasil do que são em outros países? Falar de inércia inflacionária, falar de o porquê que a gente coloca
nos contratos reajustes automáticos em datas base e isto gera inércia inflacionária, falar de crédito direcionado, enfim, falar de tantas coisas que fazem com que o juro no Brasil seja mais alto que outros países. Eu vou trazer isso em algum momento, quem sabe semana que vem. Agora, eu tenho que pegar uma semana de indicadores, fraca de indicadores para trazer esse assunto. Quem sabe semana que vem, vamos ver. Se der tempo eu trago. Falando agora de Estados Unidos, antes de entrar no nosso primeiro estudo do podcast dessa semana, que é o tarifaço americano sobre a economia brasileira, eu quero trazer aqui alguns dados dos Estados Unidos, porque nós tivemos os pedidos contínuos de seguro-desemprego, que tiveram uma leve queda na semana, mas continuam ainda 1,8 milhão de pedidos, mudando, lógico, depois do 8, né? As mudanças aconteceram na segunda casa depois da vírgula, mas para baixo. E a produção industrial veio muito fraca no mês de junho, fraca mesmo, 0,08, zero, quando havia uma expectativa de 0,2, enquanto a produção industrial em 12 meses desacelerou de 1,58 para 1,14. Atenção, então, ao que está acontecendo na indústria americana. Olha, 2 meses seguidos de desaceleração. E o núcleo de vendas no varejo teve resultado negativo de 0,15. A expectativa era 0, veio 0,15 contra o mês imediatamente anterior. E do ponto de vista monetário, o CPI, que é a inflação medida ao nível do consumidor, o equivalente aqui no Brasil é o IPCA, ele teve deflação de 0,42. Uma forte deflação, bem abaixo da expectativa média do mercado, que foi consolidada pela queda no preço do petróleo. Só que aqui é que vem um ponto importante, gente, não mudou a estrutura, não mudou a estrutura da inflação americana. O que aconteceu foi a queda no preço do petróleo. E lá nos Estados Unidos não tem um amortecedor como a Petrobras, que dá uma colher de chá. Lá não, subiu o preço do petróleo de manhã, de tarde, as bombas de combustíveis estão refletindo esse aumento. Caiu o preço do petróleo de manhã, de tarde está refletindo a queda. Então, nós temos efetivamente esta mudança. Só que esta queda em 12 meses trouxe de 4,17 para 13,46. Para uma meta de 2, continua ainda infinitamente longe da meta. E o núcleo de preços não mudou nada, não variou. Ou seja, a variação foi somente no preço da energia. Então isso não justifica uma mudança de patamar de política monetária, por isso que o Fed continua hawkish, mas eu vou trazer aqui um aprofundamento disso na semana que vem. E o IPP, que é o índice de preços ao produtor, também teve deflação, 0,28 no mês, mas em 12 meses, 5,51. Continua uma imensa inflação na produção de bens nos Estados Unidos. E lá na zona do euro, nós tivemos uma inflação também negativa, uma deflação, portanto, 0,1, em linha com as expectativas, o que trouxe a inflação em 12 meses para 2,8. A meta é 2, mas depois de 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos de elevação, foi um mês de queda, também motivado pela queda no preço do petróleo. Mas lá na zona do euro a gente acredita na manutenção dos juros, porque o núcleo está em 2,4, está mais próximo da meta. Acredito que será mantida os juros lá na zona do euro. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. E agora eu quero trazer aqui a nossa primeira análise, o nosso primeiro estudo de aprofundamento sobre o novo tarifaço que os Estados Unidos impôs ao Brasil. Então, eu quero começar dizendo que o USTR ele fechou a ação final da seção 301 contra o Brasil. E isto faz com que, a partir do dia 22 de julho, portanto, nesta semana, 38% da nossa pauta exportadora para os Estados Unidos, 38%, de acordo com as contas da FARSUL, da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, lá do internacionalista Renan Rain dos Santos, 38% da pauta do Brasil inteira será taxada. Passa, portanto, a pagar 25% a mais na alfândega americana. Em dólares, isso gera um impacto de 3 bilhões 580 milhões de dólares
potencialmente aos exportadores, baseado, lógico, nos números de exportação final de 2025. Esse número ele já é grande o suficiente. Mas o que eu quero discutir hoje é a história por trás disso. Este é um fato dado, mas eu quero trazer a história, porque isso não caiu do céu em julho. Isso vem sendo construído, ou melhor, isso vem sendo mal construído, mal administrado desde julho do ano passado. E nos últimos dias eu vi movimento dos dois lados que me incomodaram profundamente. Um de cada lado da mesa. O governo brasileiro de um lado, tratando a crise como material de campanha política, e o governo americano listando acusações contra o Brasil que os próprios americanos não resistem a um teste de coerência interna. Então vamos aos dois lados, porque 3 bilhões e meio de dólares de impacto aos exportadores brasileiros não pode ficar assim. Não pode ser colocado para debaixo da mesa. Nós temos que trazer isto à luz. Vamos discutir os porquês. Mas para isso nós precisamos trazer a cronologia. Então deixa eu te situar. Em julho do ano passado, dias depois do Trump ameaçar com 50% de tarifa sobre tudo o que o Brasil exporta, uma ameaça amarrada na própria carta dele, que dizia que tinha a ver com o julgamento do Bolsonaro, o USTR abriu formalmente a investigação sobre a seção 301. Essa é a lei americana de 1974 que permite que Washington investigue unilateralmente práticas comerciais de outro país e aplicar sobretaxa sem passar pela OMC. O que é um absurdo, claro. A partir daí, o relógio começou a correr. Eu acho isto um absurdo, mas nós temos que considerar o seguinte: os Estados Unidos é a maior economia do mundo e é o nosso cliente. Quem lida com clientes, que não é o caso de políticos, né? Político geralmente lida com eleitores, mas quem bota a barriga atrás de um balcão para atender pessoas, e eu estou falando balcão do sentido metafórico, porque todos nós que trabalhamos no setor privado servimos a alguém e atendemos clientes, e servidores públicos que estão lá encostando a sua barriga no balcão atendendo o público que lá se apresenta também tem que tratar e trata, na sua imensa maioria, aquelas pessoas como clientes. Eles precisam, para eles é muito claro que nós precisamos nos adaptar todo santo dia para fazer o melhor para o nosso cliente, para manter bons resultados. Então, independente de eu achar absurdo, o cliente manda. O cliente quer assim, pois eu tenho que me explicar. Ele quer explicação, então eu devo explicações. É assim que funciona. Só que então, desde julho do ano passado, a ampulheta virou e o relógio começou a correr. E o relatório preliminar de 1º de junho deste ano, nós tivemos uma audiência pública e depois em 6 de julho, com 77 testemunhas e mais 360 manifestações escritas. E ao final, em 15 de julho deste ano, portanto, semana passada, um ano inteiro de processo. E o que o Brasil fez nesse ano? Aqui está o ponto que me deixa profundamente incomodado como economista, mas também como alguém que lida com produtor rural, com empresários, todo santo dia, com pessoas que vão ser afetadas por esse processo. Mas aí eu quero trazer a fala do próprio representante de comércio americano, o Jameson Greer. Ele afirmou que as reuniões construtivas com o Brasil só começaram, sabe quando? Nas últimas 6 semanas, antes da decisão final. 6 semanas, num processo de 12 meses. Antes disso, o que houve basicamente por parte do governo brasileiro foram 2 cartas e uma reunião de alto escalão.
a visita do Lula ao Trump. E eu não estou aqui defendendo o mérito das acusações americanas. Não, eu já vou chegar lá, porque eu não acredito e não vejo mérito nas acusações americanas. Muito pelo contrário, mas ele é o nosso cliente. Então, cabe a nós participar desse processo que durou 1 ano negociando como todos os outros países do mundo fizeram, para não chegar nesse impacto de 3 bilhões e meio para as empresas brasileiras. No momento que nós estamos há 4 anos com juros de 2 dígitos e com a nossa economia em plena desaceleração. Então, era obrigação do governo brasileiro participar desse debate e mudar o jogo, como os outros países também fizeram à medida que se explicaram. E mostraram e ganharam o debate com fatos e dados e não com discursos demagógicos e populistas. Então, só sentou a sério para negociar em maio ou junho de 2026. Alguém que decidiu em algum momento que era mais rentável politicamente deixar a crise amadurecer do que resolvê-la cedo. E tem motivo para isso, que ficou bem claro no dia do anúncio. Quando o USTR ele revela o resultado da seção 301, a resposta oficial do governo não veio como um plano de contingência para o exportador. O que o governo brasileiro fez foi discurso de campanha. Abre aspas. O dia 15 de julho de 2026 passará para a história como um marco lastimável. Fecha aspas. Bonito. Mas é retórica, não é uma rota de saída para quem vai pagar essa conta de 3 bilhões e meio de dólares. No mesmo texto, o governo já estava direcionando a narrativa para 2026. A SECOM, comandada pelo Sidônio Palmeira, passou a rodar peças de soberania nacional, lá atrás, quando era o Sidônio. Com o slogan, abre aspas, o Brasil é dos brasileiros, estampado até em boné. Eu vi esse boné na cabeça do ministro da Agricultura e toda a equipe dele na Expo Inter do ano passado, por exemplo. Aquilo, para ridículo, teria que melhorar muito. Faltava só um nariz vermelho, aquele nariz de plástico vermelho posicionado, aquela bola de plástico vermelha posicionada no nariz, que é o que mais combinaria com aqueles bonés. O mundo caindo em cima das pessoas no Brasil, a Expo Inter pegando fogo por conta de todos os problemas que os agricultores vivendo, e a comitiva com um bonezinho ridículo, falando sobre o Brasil é dos brasileiros, soberania nacional e coisa do tipo. E até o presidente Lula, num evento da Uni, vestiu este boné, também num discurso abominável, e que ele falou um monte de groselhas sobre a disputa com os Estados Unidos. Ou seja, ele preferiu o enfrentamento. Por quê? Porque o enfrentamento dava material político eleitoral para ele. Isto é um fato, não é uma opinião. E aí ele chamou a família Bolsonaro, nesse mesmo discurso, de traidores do século XX e traidores do século XXI, atribuindo a eles a responsabilidade pela tarifa. Ou seja, pode até ser verdade que a articulação da oposição com a Casa Branca tenha pesado nessa decisão. Isso também está sendo dito, inclusive, por gente como Ronaldo Caiado, que a vida inteira esteve alinhado à família Bolsonaro. Eu não tenho como comprovar quem armou o quê. Eu não sei. Vou usar o que o presidenciável Ronaldo Caiado, que é um político de direita e que é apoiador da família Bolsonaro, e que certamente estará junto com Flávio Bolsonaro se ele não for para o segundo turno, quem for Flávio. Então é ele quem está dizendo, não sou eu. Eu não tenho condições de afirmar o quanto Eduardo Bolsonaro foi capaz de armar uma coisa dessas. Eu, inclusive, acho que não tem nem condições de fazer uma coisa dessas. Mas isso são opiniões, não são fatos. O que é fato é que essa celeuma traz um dividendo eleitoral muito grande e o presidente Lula está sabendo usar isso muito bem desde o ano passado. E dane-se os impactos na economia brasileira. O que dá para comprovar
com data, com declaração oficial, é que o governo levou quase um ano para sentar à mesa a sério. E que assim que a tarifa saiu, o instinto de primeira hora foi eleitoral, não foi comercial. Para quem paga a conta, que é o exportador, que é o produtor, que é a indústria, isso é negligência. E o contra-ataque técnico do Brasil, e por que ele é melhor do que a reação política, tem que ficar claro. Porque dito isso, essa é a parte que eu acho que fica pouco destacada na cobertura, sobretudo da mídia. Porque quando o Itamaraty finalmente colocou os técnicos para trabalhar, porque o Itamaraty foi negligente esse tempo todo, por ordem política, é claro, a resposta brasileira ao mérito das acusações, ela foi muito sólida. Se nós tivéssemos dado essas respostas um ano atrás, não teríamos chegado nesse ponto. Porque o Itamaraty, ele é capaz sim de ganhar essa disputa, desde que o governo solte a coleira, deixe o Itamaraty fazer o seu trabalho e ir para o campo de batalha. Campo de batalha técnico, e não campo de batalha político. Mas o governo manteve o Itamaraty amarrado na coleira e saltou nas últimas semanas que era para não dar tempo, justamente para explodir o problema. E vejamos agora o que o Itamaraty fez em 6 semanas. As respostas são muito sólidas. Primeiro ponto, o USTR listou 6 frentes: comércio digital, PIX, tarifas preferenciais, combate à corrupção, etanol e desmatamento. E aqui eu quero parar num ponto específico, porque para mim ele é revelador do nível da acusação americana. O documento americano diz que o PIX gera concorrência desleal. Ora, desleal com empresas americanas tipo Visa e Mastercard. Porque é operado pelo Banco Central e que isso colocaria uma autoridade monetária ao mesmo tempo como provedora de infraestrutura e reguladora do sistema. Um conflito de interesse na leitura do USTR, mas só na leitura deles. Porque os Estados Unidos fazem exatamente isso. O Federal Reserve lançou o FedNow em julho de 2023. Então, o USTR sabe bem. Não é uma novidade da última semana. Julho de 23. Portanto, 2 anos antes de eles começarem a sessão 301. E o FedNow é um sistema de pagamentos instantâneo criado, operado e regulado pelo próprio Banco Central americano, a ponto de a imprensa financeira dos Estados Unidos chamar o FedNow, sem ironia nenhuma, de PIX americano. Quem chama de PIX americano é a própria imprensa. A diferença é que o FedNow nasceu contra uma resistência pesada de Wall Street e ainda hoje é uma adesão facultativa para os bancos, o que trava a escala dele. O PIX é universal, é gratuito para a pessoa física e é por isso que ele decolou. Ou seja, a arquitetura institucional que os Estados Unidos apontam como prova de conduta desleal do Brasil é a mesma arquitetura que o próprio Federal Reserve adotou. E como o chanceler Mauro Vieira registrou na resposta oficial ao USTR, o PIX nunca chegou à porta para a empresa americana, porque o Google Pay, o Google Pay Brasil, no caso, chegou a ser o maior iniciador de pagamentos da plataforma. E a Visa opera dentro do ecossistema do PIX normalmente. Não existe um campeão nacional fechado no PIX. Não tem. O Google Play o Google Pay e a Visa, eles dominam o mercado. Eles voam dentro do PIX. Então, existe um sistema público, sim, que ganhou porque é melhor, porque é mais barato, porque é mais rápido, de adesão obrigatória para banco, mas de uso livre para o cliente. E é aqui que eu quero fazer uma diferença e uma ponte que eu prometi lá no início. Toda vez que uma tecnologia nova aparece e destrói o modelo de negócio de quem estava acomodado, alguém tenta chamar isso de jogo sujo. E, de certo modo, é isso que o USTR está fazendo, e esta foi a resposta do chanceler Mauro Vieira. Mas a minha pergunta ao chanceler Mauro Vieira é: por que agora, chanceler? Por que o senhor não respondeu isso em julho do ano passado? O senhor não sabia de algo tão óbvio?
Ou o senhor foi demagogo, politiqueiro e bravateiro, como por orientação do governo ao qual o senhor pertence? O senhor pretende, junto com o seu governo, fazer um cheque para os exportadores? Vai dar subsídio? Vai subsidiar os exportadores agora? Beleza. Então quer dizer que o governo brasileiro, a escolha é deixar ter o problema e depois aparecer como salvador da pátria, oferecendo subsídio pago pelo erário, pago pelos pagadores de impostos? Nossa, que reverência legal com o chapéu dos outros, hein, chanceler? Que responsabilidade da sua parte. O senhor deveria ficar envergonhado do que o senhor está fazendo. Agora, voltando ao ponto importante, que é a desacomodação de quem está acomodado e sai gritando que é jogo sujo, isto não é. Vou trazer exemplos do passado. Quando o automóvel foi criado e chegou ao Brasil no começo do século passado, ele varreu a indústria de carroças, a indústria de arreios, a indústria de ferraria, de estradas, em poucas décadas. Ninguém abriu processo contra a indústria automobilística por concorrência desleal. Foi uma disrupção tecnológica e quem não se adaptou, fechou. Simples. Décadas depois, por exemplo, o computador pessoal e mais tarde o pacote de escritório da Microsoft, rodando em Windows, fizeram a mesma coisa com a indústria de máquinas de escrever. A Facit, a Olivetti, os fabricantes que dominavam escritório e redação no Brasil simplesmente saíram do mapa ao longo dos anos 90. E foi o mercado decidindo, não tarifa, nem tribunal. As videolocadoras foram varridas no Brasil pelos streamings. E eu estou dando só exemplos de empresas americanas que fizeram mudanças disruptivas do ponto de vista tecnológico. O Pix é a mesma história, só que nasceu no Brasil. Ou seja, está 100-1 para os Estados Unidos. 100-1. Quando nós conseguimos fazer uma coisa disruptiva, aí é desleal. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Tá na hora de algumas carroças americanas sumirem mesmo. E o Pix, ele vem para fazer algo que se não for o Pix será outro. Mas carroça some, é uma questão de tempo. Só que dessa vez foi o Brasil. E o Pix tomou o mercado de meios de pagamentos porque resolveu um problema real, que é a transferência instantânea sem tarifa, com CPF, com celular, com e-mail como chave. Melhor que qualquer concorrente privado, brasileiro ou americano. E chamar isso de prática desleal é como dizer que a Ford praticou dumping contra o dono de uma tropa de carroças de São Paulo, ou de Porto Alegre, ou de Brasília, ou de Brasília não, porque não existia, ou de Belo Horizonte, enfim, de Salvador. Nas outras frentes, a resposta brasileira ela segue o mesmo padrão de solidez técnica. Na questão ambiental, o Ministério do Meio Ambiente citou queda de cerca de 50% no desmatamento da Amazônia nos últimos 3 anos. E lembrou que o Brasil responde por só 0,65% do comércio internacional de madeira. E ainda assim, exporta espécie diferente do que a indústria americana usa. E eu pergunto, olha que resposta maravilhosa que o Brasil deu. Mas por que deu só agora? Por que não deu há um ano atrás? O Ministério do Meio Ambiente não sabia? Opa! Será que não sabia desses números tão básicos? Ou ele também fez como o chanceler Mauro Vieira botou a cabeça debaixo do chão para deixar o problema explodir, para vir com bravata, politicagem e demagogia em ano eleitoral e passar uma fatura de 3,5 bilhões para os exportadores e se apresentar como solução dos problemas, subsidiando parte do problema? Ou seja, eu te gero o problema e depois te dou a solução do problema. Eu te dou um tapa na cara e depois te passo um cremezinho para passar no rosto. É isso? No caso do etanol, que sim, os Estados Unidos sabem o peso que o Brasil tem e sabe do tamanho da disputa que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos na disputa por biocombustíveis. O USTR reclama que o Brasil abandonou a reciprocidade tarifária em 2017 e o governo rebateu, dizendo que os argumentos técnicos enviados nas negociações foram simplesmente ignorados no relatório final.
mas é óbvio, nós mandamos nas últimas semanas, deixamos conveniente para o governo americano abandoná-los. Então, voltando à nota técnica da Farsul, no total, 38% da pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos, o que equivale a 14,3 bilhões de dólares, fica dentro da sobretaxa, o que traz um impacto tarifário potencial de 3 bilhões 580 milhões de dólares. 32,7%. Ou 3,74 bilhões, com impacto de 934 milhões de reais no agronegócio. Então, o agronegócio, isoladamente, tem uma exposição menor, 32%, ou 3 bilhões 740. Isso vai dar um impacto tarifário de 934 milhões para o agronegócio. Então, desses 3 bilhões 580, que é o impacto total ao Brasil, 934 milhões é o agronegócio. E vale registrar que essa lista final ficou mais branda do que a lista de exceção, o que derrubou a parcela afetada da pauta brasileira, total de 43,7% para 38%. No agro, de 37% para 33%. E isto não é mérito do governo, zero. Isso é resultado de mais de 360 manifestações técnicas, boa parte delas do próprio setor produtivo, de lobby direto de empresas americanas que dependem do insumo brasileiro, porque o Brasil foi defendido por empresas americanas, porque se preocupavam por não ter outro fornecedor mais barato, e empresas americanas defenderam o Brasil. Enquanto o governo brasileiro foi leniente para poder chegar no ano eleitoral e dizer que a família Bolsonaro, que o Trump, que a direita, que os republicanos, que soberania, que essa groselha toda, que o presidente Lula muito bem aproveita. Ou seja, nós perdemos tempo. E muito tempo. No ranking de produtos do agronegócio, os mais afetados vai ser sebo bovino, depois nós temos a indústria da madeira, nós temos a indústria do fumo, nós temos setor coreiro calçadista, nós temos, do lado da exceção, escapou itens pesados como ferro gusa, hidróxido de alumínio, enfim, nós temos uma série também de exceções. E o que nós temos que entender a partir de agora? Esses 3,58 bilhões de dólares de impacto potencial, eles não vão virar uma perda automática, eles vão se distribuindo entre a compressão de margem do exportador e o repasse do preço ao consumidor americano. E essa redução do volume embarcado também entra na conta, o desvio de comércio para outros mercados ou simplesmente perda de participação dos Estados Unidos. Então, qual desses canais vai prevalecer? Bom, não sabemos, depende do produto, tem que analisar produto a produto. Então, nós temos que seguir acompanhando. Agora, o fato é que não dá para tolerar o que está acontecendo, passar um problema dessa magnitude para a conta do exportador. E agora eu quero falar de agro. E falando de agro, para nós concluirmos, eu quero trazer o que aconteceu com a MP 1376, que foi publicada na semana passada e que mexe direto no bolso de parte de quem teve dívida rural. E eu vou te explicar de um jeito bem simples, sem economia, sem juridiquês, quem entra, quem não entra, quanto de juros, quanto de prazo, e no final eu vou te dar a minha leitura sobre um ponto que, obviamente, na minha opinião, ficou capenga nessa MP, e me deixou muito estressado por causa disso, porque depois de tanta disputa, tanta discussão, o governo fazer isso, na minha opinião, foi uma barbaridade. Mas primeiro vamos olhar para a parte boa, tá? Inegavelmente foi a melhor MP que o governo fez, tem a dúvida. Isso não significa que ela seja maravilhosa, significa que seja melhor que as outras anteriores, não há dúvida. Por quê? Porque pela primeira vez o governo se dispõe a enfrentar os juros livres, os recursos livres, não na totalidade, porque boa parte vem com CPR, que é o que o governo deixou de fora, que ficou capenga, que eu vou falar mais pra frente. Porém, é importante deixar claro que outras operações com recursos livres não lastreadas em CPR, o governo botou para dentro. Então, é a primeira vez que ele faz isso. Então, vamos, antes de criticar, saudar o que tem. Então, primeiro, desde 2019 para cá, muita gente no campo teve perdas de safras consecutivas, sobretudo no Rio Grande do Sul. Seca, geada, granizo, enchente. Quem levou perda geralmente teve que renegociar essa dívida com os agentes financeiros ou simplesmente não conseguiu pagar. E o governo já tinha tentado resolver isso na MP 1314, ou pelo menos diz ter tentado, né? Porque nós cansamos de avisar que não iria funcionar. Lá em setembro do ano passado. Só que ele fez o seguinte, ele pegou
e deu para os recursos controlados, juros controlados, para recursos livres, juros livres. Não adianta nada. Isso é fugir do problema. Só que a CMP ela não deu conta de tudo. Sobrou gente de fora, sobrou situação sem solução. E agora, em julho de 2020... e sem dizer o seguinte, o problema não parou de crescer, eu já falei isso aqui. O endividamento, a carteira estressada de crédito rural, que soma inadimplência, atrasos, renegociações e prorrogações, isto de abril a abril do ano passado para cá, aumentou 70%. Agora, em julho, provavelmente bateu 100% de aumento, ou seja, o estresse da carteira, o tamanho do problema dobrou. Então, agora em julho de 2026, veio a MP 1376 para tentar fechar essa conta. E de quebra, ela também abre espaço para lidar com o impacto econômico do conflito internacional. Então, isso é novo, não estava nas MPs anteriores. Então, aqui trouxe os pontos positivos. Vamos lá, para quem pode entrar, né? Vamos ao que interessa, quem entra e quem não entra. A MP, ela fala em produtor rural ou cooperativa que perdeu renda em pelo menos 2 safras, entre 2019 e 2025. E aí tem 2 níveis de linha, tem 2 linhas. Com queda de pelo menos 30% de renda, quem esperava, independente do motivo, que esperava ganhar naquela safra. Então, uma linha é quem perdeu entre 2019 e 2025, pelo menos 2 vezes, 30%. Essa perda pode ter vindo por N razões. Só que isso precisa estar num laudo. E não é o produtor dizendo, eu perdi. É um profissional habilitado atestando por escrito. Então, isso é muito importante. Não é simplesmente se apresentar. Outra coisa, o produtor tem que solicitar. Não é automático. A instituição financeira não vai sair fazendo. Tem que ser solicitado pelo produtor. Tem também uma faixa melhor. Só que a faixa é melhor para quem está pior. Então, a primeira faixa é quem teve 2 perdas de 30%. A segunda faixa é para quem teve 3 ou mais perdas, com quedas de 40%. Então, só que aqui tem uma atenção. Nesta faixa, não entra quem teve problema climático, problema de preço, problema de comercialização, de conflito, de guerra no Irã. Não. Aqui é só quem teve problema climático que entra. Então, é 3 safras ou mais, com perdas de 40%. Espero que esteja claro que nós temos 2 faixas. Uma faixa para quem perdeu 2 ou mais vezes 30%, por N motivos, dentre eles os climáticos, e uma faixa para quem perdeu 3 ou mais vezes 40%, somente climático, ok? Bom, se nós temos um produtor, digamos dentro do Pronaf, na faixa geral do limite de até R$400 mil, ele vai ter juros de 6% ao ano. Isso na faixa de 2 ou mais perdas de 30%. Na faixa mais generosa, para quem teve uma situação pior, essa perda maior, esse limite sobe de 400 mil para 500 mil. E os juros caem de 6% para 5%. Já o produtor que é Pronamp, essa faixa, a faixa geral, que é de 2 ou mais perdas de 30%, 2 milhões. Juro de 9%. Então o limite é 2 milhões, limite de renegociação, e o juro é 9%. Já para quem teve 3 ou mais perdas de 40%, o limite continua sendo 2 milhões, porém o juro cai. O juro cai de 9% para 8% ao ano. E para os demais produtores, que não se enquadram nem no Pronaf nem no Pronamp, ele tem um limite na faixa de quem teve 2 ou mais perdas de 30%, o limite é 4 milhões e o juro é 12%. Para quem teve perdas climáticas, pelo menos 3 perdas de 40% ou mais, esse limite sobe de 4 para 8 milhões e o juro cai de 12% para 11% ao ano. E o prazo para pagar também é flexível. Na faixa geral, essa de 2 ou mais perdas de 30%, nós temos uma carência de 2 anos e um prazo final de 8, ou seja, 2 anos de carência mais 6 parcelas anuais. Ou seja, o produtor só começa a pagar 2 anos depois de assinar o contrato. Agora, se a dívida passar do limite, seja Pronaf, Pronamp ou demais produtores, aí existe uma outra linha. Então nós temos uma linha com 2 faixas e nós temos uma outra linha que é complementar,
que é com recursos livres a juro de mercado. Então, o que passar do limite é juro de mercado, certo? Então, isso precisa ficar claro. Na segunda faixa, para quem teve perdas maiores, de 3 perdas de 40% ou mais, aí não são 8 anos, com 2 de carência mais 6 parcelas. São 10 anos. 2 anos de carência mais 8 parcelas. Então, vejam, eu tenho uma linha que vai ser com juros controlados, estes juros que eu mencionei, com 2 faixas. Faixa de quem perdeu mais, faixa de quem perdeu menos. Quem perdeu mais tem menos juros e tem mais prazo. Quem perdeu menos tem mais juros e menos prazos. O que passar do limite entra numa linha com o mesmo prazo, porém com os juros livres. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais concreto. Imagina que um produtor enquadrado no Pronamp, com uma dívida de custeio de 2 milhões. Hoje, ele está pagando 18% ao ano, com prazo de 4 anos já vencendo. Se esse produtor se enquadra na faixa geral da MP, ele troca essa dívida por uma nova de 2 milhões, o mesmo valor, mas ao invés de ser 18% ao ano, vai ser 9%. Ele vai ter 8 anos de prazo, 2 anos de carência, mais 6 parcelas. Só na diferença de juros, ao ano, ele está economizando 9 pontos percentuais. Então, no primeiro ano, isso já representa uma diferença na ordem de R$180 mil só de juros. Então, fora que o prazo sai de 4 e vai para 8. Então, eu tenho, de fato, uma melhora real. Eu tenho menos desembolso com juro e um comprometimento anual com parcela menor. Então, isso aqui, sem dúvida, funciona. Mas funciona para quem? Funciona para quem se enquadra. E aqui vem um ponto que me interessa muito falar para vocês, porque vai deixar um mar de gente de fora. Porque o governo, ele foi sacana. Este é o termo. Porque ele botou no artigo 6º da CPR, que trata da CPR, no inciso, entre o inciso 1º e o inciso 2º, um E. E quando ele botou aquele E, ele bagunçou toda uma MP que vinha bem. Porque aí ele deixou de fora a maior parte dos produtores. Porque a maior parte é efetivamente devedor de CPRs. Então veja, a MP ela até criou um mecanismo específico para CPR, mas ele é muito estreito, porque só entra a CPR que já está inadimplente desde o começo de 2024. Então, a CPR precisa estar inadimplente. E a segunda condição, e as duas precisam valer ao mesmo tempo, que já tinha sido usada para pagar outra CPR. Ou seja, o produtor tem que ter emitido uma CPR para pagar uma CPR antiga e ter ficado inadimplente. Ou seja, é uma CPR que já é fruto de uma renegociação anterior e que deu errado de novo. Então, CPR nova, CPR que nunca foi renegociada, CPR que está em dia, nenhuma dessas entra nesse mecanismo. E aí eu fico indignado com isso. Porque, primeiro ponto, essa MP, do jeito que ela foi desenhada, dá porta de entrada clara para quem já mostrou sinal de dificuldade. Não tenha dúvida, quem já renegociou antes, quem está inadimplente agora. Repara um problema que existe. O problema, por outro lado, é que mesmo uma linha de custeio que aceita gente em dia, só aceita quem já renegociou ou prorrogou uma parcela antes. Quer dizer que o produtor que se arrebentou para manter a adimplência, que é a maioria no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, por que eu posso dizer isso? Porque, de acordo com o Serasa, o Rio Grande do Sul tem a menor inadimplência do agro brasileiro. Mas, de acordo com o Banco Central, a maior parte da carteira estressada de crédito é do Rio Grande do Sul, 40 bi. Então, o que isso significa? Que esses caras estão se matando para manter a adimplência. E estão pagando uma CPR velha, lançando uma CPR nova para manter a adimplência. Só que ao fazer isso, a dívida dele explode, vira uma bola de neve. E ele fez isso esperando que ia vir uma solução. E aí essa solução não veio, porque deixou de fora. Se quem ler o artigo 6º do MP, perceberá que basta tirar o E entre o inciso 1º e o inciso 2º que tu resolve o problema da CMP. Esse E não foi colocado lá por acaso, ele foi posto aos 47 do segundo tempo. E isto foi uma sacanagem com os produtores, na minha opinião. Isto é um problema de desenho de política pública.
Porque a gente vê praticamente toda a renegociação de dívida, ela tem acontecido. Não é uma exclusividade da CMP. Todas têm uma pegadinha. Quem sempre pagou em dia carrega o próprio esforço sozinho. E quem atrasou, aí é que nós vamos nos preocupar. Essa prática, ela gera um recado, ela gera um incentivo. E o incentivo errado da inadimplência e não da adimplência. Isso, do ponto de vista econômico, para o próprio funcionamento do sistema financeiro, isso aqui é um absurdo que o governo está fazendo. Absurdo. E o segundo ponto, que eu acho ainda mais grave. Segundo o boletim mais recente do Ministério da Agricultura, com dados do Sicor, que é do Banco Central, a CPR já responde por 43% de todo o volume de crédito rural concedido na safra passada. Ou seja, ela ultrapassou o custeio tradicional. A CPR é o principal instrumento de financiamento da produção do Brasil hoje. E a CMP deixou a CPR praticamente inteira de fora. Só entra a CPR inadimplente e que já teve histórico de renegociação anterior. Isso é uma fatia mínima do universo de CPR. O produtor que financiou lavoura via CPR, que é a minoria, que é a maioria hoje, e que está com dificuldade real de pagar essa CPR pela primeira vez, sem histórico de renegociação anterior, não tem instrumento na CMP. E aquele que vinha pedalando, pagando uma CPR com a CPR, vendo uma bola de neve crescer na sua frente, também não tem nesse instrumento uma solução. É um buraco grande, considerando o tamanho que a CPR ocupa no crédito rural. E o meu ponto não é que a MP deveria bancar qualquer CPR sem critério. É que desse jeito que está, ela ignora a maior parte do problema crescente do crédito rural. E isso merece, pelo menos, ser discutido antes da próxima rodada de regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Porque a maioria dos produtores que estão comemorando vão ficar de fora. Para finalizar, eu quero dizer que nós tivemos novas altas nos preços das nossas principais commodities. Nós tivemos uma piora nas condições de lavoura nos Estados Unidos, tanto de soja quanto de milho, mas o preço da soja em Chicago teve alta, o preço da soja nos portos brasileiros chegou a passar R$ 145 a saca no mercado spot, e os preços para o ano que vem não param de subir, se aproximam de R$ 140 para a entrega em maio do ano que vem, no caso da soja. Então, pessoal, foi isso que eu preparei para essa semana. Desejo a todos uma excelente semana e até a semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio da Luz, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.